Então já chegamos no nosso quarto dia do devocional de inteligência biblicamente emocional sobre o pilar de relacionamentos interpessoais. Estamos vendo sobre essa proficiência na interação dos relacionamentos, construindo redes e influenciando os outros. E eu espero que você esteja aprendendo, mas também desfrutando do que o Evangelho tem nos ensinar sobre os nossos relacionamentos. O versículo para memorizar, eu espero que você já esteja com ele na ponta da língua, mas também na ponta dos seus dedos, do seu coração, da sua forma de falar, que Deus realmente esteja trabalhando em nosso coração para vivenciar a mudança que o Evangelho faz em nós, nas nossas afeições. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. 1 João 4, 19 ao 20. Então, realmente um desafio e que revela a evidência, do cristianismo pleno e saudável em nossas vidas. Que Deus trate o nosso amor e que primeiro Ele nos faça nos sentir tão amadas por Ele, ao ponto que esse amor se transborde, que ele transborde para a vida dos outros, os nossos relacionamentos. Hoje, vamos continuar falando de uns aos outros. Na Bíblia, temos muitas vezes essa referência e essa frase utilizada de muitas maneiras nos nossos relacionamentos. E no desafio real, de relacionar uns com os outros. Hoje, vamos falar sobre esse desafio nos relacionamentos, depois de falarmos um pouco mais sobre reciprocidade no devocional passado, vamos pensar um pouco como uns aos outros nos desafia sobre lidar, com as dificuldades, com os conflitos uns com os outros. É interessante parar para refletir que Deus não nos criou para vivermos sozinhos, Também não nos criou para viver somente num relacionamento isolado com Ele. Ele nos criou para vivermos em comunidade e em relacionamentos. Ele não disse em sua palavra que isso seria fácil, mas explicitamente nos deixa direções de como viver relacionamentos saudáveis baseados no modo como Ele mesmo se relaciona conosco. Temos visto sobre como Deus nos fez para nos relacionar. Os desafios dos relacionamentos são as maneiras de Deus nos enriquecer com a experiência do seu amor. Interessante isso, Deus usar a dificuldade, muitas vezes, dos nossos relacionamentos para a gente poder experimentar mais do amor dele. Tanto na forma como o doamos, mas também na forma como recebemos. E é por isso que Ele nos fez para viver em comunidade. O que significa viver em comunidade? Como isso afeta a nossa capacidade de amar, perdoar e servir uns aos outros? Bom, significa tudo. Nós só podemos amar, perdoar, servir, abençoar, dar, encorajar, unir e ter paciência, porque sabemos quem somos e onde vivemos. Podemos fazer essas coisas porque Jesus, o Messias, as fez. Essa é uma citação do livro A Maravilhosa e Boa Comunidade, e eu acredito sim que o desafio diário dos relacionamentos é a maneira que Deus usa para experimentarmos o seu amor e para imitarmos a Cristo em tudo que Ele fez. Fomos feitos para relacionamentos e Deus não apenas nos fez para eventuais relações. Ele nos fez para relacionamentos, preste bem atenção nisso, intencionais, para atuarmos como representantes dele no mundo, em uma comunidade local específica, em um lar específico, em vidas específicas. Acho muito interessante pensar
que as pessoas que Deus colocou em nosso caminho não são mera coincidência. Deus colocou cada um com um propósito. E Deus está trabalhando em nós através desses relacionamentos. Sejam eles maravilhosos ou difíceis, Ele está usando cada relação para imprimir Cristo em nós. É maravilhoso pensar sobre isso porque nos dá um senso de propósito sobre cada relacionamento que temos. E pensando sobre eles, precisamos levá-los a essa intencionalidade. Muitas vezes estamos lidando com relacionamentos como se eles fossem tão casuais, eventuais e sem propósito. Mas Deus quer usar cada um deles para imprimir Cristo em nós. O seguidor de Cristo conhece o poder dos relacionamentos autênticos e redentores para encorajar e fortalecer uns aos outros, bem como para trazer outras pessoas a Deus. E eu acho maravilhoso entender quando esses relacionamentos autênticos e redentores começam a fazer parte do nosso dia a dia, não apenas para que nós sejamos edificadas, abençoadas, mas quando entendemos que podemos fazer isso também uns com os outros e cooperar para fortalecer e encorajar os outros. A verdade é que relacionamentos não são simples, são desafiadores e precisam muitas vezes de direção, conselho e atuação de Deus para darem certo. Pense nos seus relacionamentos mais próximos, naqueles que são intermediários e naqueles que são um pouco mais distantes. Como essa frase aqui ao lado fala ao seu coração sobre essas relações? Vamos ler a frase. No relacionamento cristão, seja de qual natureza for, há a necessidade de que o Senhor revele a cada coração a alegria de um ter o outro. Essa frase, ela traz um ensinamento muito profundo e muito necessário no dia a dia, porque às vezes a rotina, a correria, o tempo tão desgastado faz com que a gente olhe para o outro sem esse olhar de valorizar o que aquela vida significa. E acho que essa é uma oração que deveríamos fazer diariamente. Que Deus revele aos nossos corações a alegria de termos uns aos outros. Porque talvez só percebemos o quanto cada um é precioso quando perdemos. E isso é terrível. Não valorizar em vida. Vemos quantas pessoas valorizam o outro quando perdem. E que Deus possa nos revelar realmente essa alegria enquanto temos uns aos outros ao nosso lado. E hoje vamos pensar em alguns desafios relacionados aos relacionamentos e como uns aos outros nos ajuda a perceber esses desafios diários e também reconhecer essa necessidade bíblica de lidar, com os conflitos ou com as dificuldades que temos mesmo ao nos relacionar. Então, vamos pensar aqui sobre esses desafios diários. O primeiro desafio é o desafio da abertura, que é tomar o passo de confiança de se tornar vulnerável. Essa autenticidade gera conexão e nos torna mais leves nos nossos relacionamentos. Colossenses 3, no versículo 13, diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim também, como o Senhor vos perdoou, perdoai. E eu acho interessante pensar como a vulnerabilidade é um canal de abertura, né? Essa autenticidade que gera conexão. Mas é necessário que, ao nos tornar vulneráveis, estejamos dispostos também a revelar perdão e a
essa característica de suportar um ao outro é uma das poucas coisas que pode nos ajudar a criar abertura. Não tratar o outro como se já ele estivesse nos devendo, mas sermos vulneráveis o suficiente para reconhecermos as nossas fraquezas e a nossa disposição, então, de perdoar antes mesmo de saber os motivos que nos afligem. Acredito que é um grande desafio, mas que com o Evangelho atuando em nosso ser, é possível vencer o desafio da abertura. O segundo desafio é o desafio da atenção. A atenção consciente é a melhor maneira de respeitar os sentimentos e a presença do próximo. Quando não temos, entramos numa espécie de comportamento automático. Ou seja, não valorizamos o que o outro está falando, ou a maneira como ele abre o seu coração não nos toca. Nos tornamos apáticos e indiferentes. E nós vemos em Romanos 12:10, assim: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Além de Tiago 19, que já falamos, né, sobre a importância de estar sempre prontos para ouvir, acho interessante que Romanos nos diz sobre a necessidade de honrarmos uns aos outros, dando atenção ao que ele está falando, ao que ele está expressando e realmente demonstrando a nossa cordialidade, demonstrando a nossa disposição de se importar e não com um olhar apático ou indiferente. O terceiro desafio é o desafio da aceitação. Em Romanos 15, versículo 7, nós já falamos um pouco sobre isso, mas vemos: portanto, acolhei-vos, né, ou aceitem-se uns aos outros, como também Cristo nos aceitou ou nos acolheu para a glória de Deus. O desejo de aceitação é apenas uma maneira por meio da qual as pessoas expressam a necessidade por significância. Aceitar o outro não significa concordar com ele, mas sim tentar compreender a origem de seu comportamento para saber como lidar com essa pessoa. Vemos que Cristo, ele nos aceita, ele nos acolhe, independente de como estamos. E muitas vezes temos dificuldade de aceitar uns aos outros, porque não concordamos uns com os outros, mas que possamos dar significância, valor ao outro, independente se concordamos ou não com eles. É necessário que o princípio da aceitação e do acolhimento seja vivido e reconhecido em nossas mentes como verdadeiros cristãos. O quarto desafio é o desafio da aprovação. A aprovação é um reforço positivo por algum comportamento. Esse reforço nos alegra e nos impulsiona a repeti-lo, ou a tentar desenvolver outras características para conseguirmos mais aprovação. E sentimos novamente essa sensação agradável. Todos nós buscamos a aprovação de alguém, de alguma pessoa, e isso também tem a ver com a necessidade de significância. Em Hebreus 10:25, nós vemos que devemos estar sempre próximos uns aos outros, né? E que possamos considerar uns aos outros e nos estimularmos ao amor e às boas obras. Na verdade, versículo 24. E que isso possa estar sendo presente em nós, né? Esse desejo de nos estimularmos, de considerarmos o outro, não apenas pela aprovação do que ele faz, mas por quem ele é. Sabemos que a aprovação é algo que todos nós desejamos e que possamos, sim, desejar aprovar uns aos outros, elogiar sinceramente, falar sobre algo que a pessoa está fazendo, que é interessante, com o propósito correto de demonstrar honra, amor. 1 Tessalonicenses 5:11 diz: consolai-vos uns aos outros e edificai-vos
reciprocamente, assim como estáis fazendo. Então, eu acho interessante que nossas palavras possam ser de aprovação quando vemos o que o outro está fazendo, que possamos elogiar, que possamos valorizar, edificar, e que isso leve nossos relacionamentos a crescerem e a serem abençoados, né, na maneira como falamos uns com os outros. E o quinto desafio é o desafio da apreciação. Em 1 Pedro 4:8, nós vemos algo interessante sobre esse desafio. Acima de tudo, porém, tendes amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Apreciar significa ascender em valor. Quando apreciamos alguém, tornamos esse alguém mais valioso e propenso ao êxito. Precisamos tratar as pessoas com singularidade, demonstrar que estamos nos conectando com ela de uma forma específica, apreciando os valores únicos que ela representa. Então, que possamos ter esse amor intenso de uns para com os outros. E em meio à multidão de pecados que temos, quando demonstrarmos valor uns aos outros, que isso nos propensie ao êxito, ao valor, e que realmente venhamos nos conectar buscando mais aquilo que é valioso uns nos outros do que aquilo que nos afasta, que nos leva à crítica e ao julgamento. Vamos refletir em Romanos 15, 2 e 3. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Pense nos seus desafios diários de relacionamento. Como esse texto se aplica? Como você pode cooperar para edificar o seu próximo e deixar de agradar a si mesmo? Vamos finalizar, então, com esse momento de reflexão e desabafo. Fomos feitos para relacionamentos. Qual a importância, então, de sermos parte de uma comunidade local? Pensando nisso, nós só podemos amar, perdoar, servir, abençoar, dar, encorajar, unir e ter paciência, porque sabemos quem somos e onde vivemos. Podemos fazer essas coisas porque Jesus, o Messias, as fez. Pensem como essa frase se aplica a você. Reflita sobre os desafios de relacionamento citados. Nós vimos 5, né? Anteriormente aqui, ó. O desafio da abertura, da atenção, da aceitação, da aprovação e da apreciação. Escreva o que aprendeu sobre esses versículos que ensinam sobre esses desafios. E qual dos desafios são maiores na sua vida e nos seus relacionamentos? Bom, espero que essas reflexões tragam ao seu coração aquilo que realmente é necessário para que o Evangelho se faça presente na sua vida nesse momento. Um ótimo devocional.